Olá! Vamos mergulhar fundo no 9º livro do Mahabharata, o Shalya-Parva. E olha, este é o capítulo final, o mais devastador da guerra de Kurukshetra. É tudo sobre um único dia. Um dia que simplesmente sela o destino de exércitos inteiros e encerra uma era. Ai, ó Karna! Ai, ó Karna! Esse é o lamento desesperado do rei Duryodhana. Pensa só, o maior campeão dele, o Karna, acabou de ser morto no dia anterior. E a dor é avassaladora. Mas esse grito, ele não é só de luto, sabe? É o som que anuncia o colapso total do exército dele. É o prenúncio do último dia de massacre. Então, vamos começar. Seção 1. Um exército sem esperança. Porque com o moral no chão, o exército Kaurava está basicamente encarando a aniquilação total. A morte do cara não foi só a perda de um guerreiro, gente. Foi o fim da esperança. A cena aqui é de um caos absoluto. Imagina só, soldados em pânico, cheios de flechas, correndo para todo lado sem rumo. A própria epopeia descreve como um bando de veados afligido por um leão. É isso, um rebanho sem pastor enfrentando a fúria dos Pandavas. A estrutura de comando já era, desmoronou completamente. E no meio desse desespero todo, o conselheiro dele, o Kripa, faz um apelo, sabe, quase implorando: faça as pazes, salve o que sobrou dos seus homens. Mas a resposta do Duryodhana, ela diz tudo. Preso no próprio orgulho, ele se recusa a ceder. Para um guerreiro como ele se render, isso é uma desonra pior que a própria morte. Ele prefere lutar. Ok, seção 2, o último general. Já que ele rejeitou a paz, Duryodhana nomeia Shalya, o rei de Madra, como seu comandante final. E Shalya é um guerreiro incrível, mas tem um detalhe. A lealdade dele é complicada. Afinal, ele é tio de 2 dos Pandavas. Essa nomeação, podem ter certeza, sela o destino de todo mundo ali. A batalha que se segue é indescritível. A carnificina é tão terrível que o texto nem tenta usar números para explicar. Em vez disso, a gente ganha uma metáfora visceral, brutal. Um rio feito de sangue. As águas são sangue, os redemoinhos são os carros de guerra e as pedras no fundo são ossos. É uma imagem que fica com você, mostrando o custo real e final dessa guerra. O comando do Shalyala é intenso, mas, olha, é bem breve. Pela manhã ele é nomeado comandante, ele luta com tudo que tem, mas lá pelo meio-dia ele é morto em um confronto direto com Yudhishthira. E é interessante porque o Yudhishthira, que é normalmente super gentil, é pressionado por Krishna para cumprir essa tarefa sombria. E com a morte do último general, pronto, o exército Kaurava simplesmente acaba, para sempre. Agora, a seção 3, a queda de um rei. Com o exército dele completamente aniquilado, o todo-poderoso imperador Duryodhana agora está sozinho, completamente sozinho. E ele foge do campo de batalha, mas não para um castelo, não. Ele vai para um esconderijo de puro desespero. E esse é, talvez, o ponto mais baixo para ele. Pensa nisso, o homem que comandava exércitos gigantescos agora está se escondendo no fundo de um lago, usando poderes de ilusão só para conseguir respirar. É um símbolo muito forte da humilhação total dele. Uma queda vertiginosa do poder absoluto para a solidão e para o medo. Mas, claro, os Pandavas o encontram. Eles cercam o lago e, em vez de só esperar, eles começam a provocar. Yudhishthira o chama de covarde, joga na cara dele toda a destruição que ele causou e basicamente exige que ele saia e enfrente o seu destino. A pressão é imensa. Então, você se pergunta, um rei solitário, humilhado, sem exército, ele poderia enfrentar 5 irmãos Pandava vitoriosos? Encurralado, envergonhado e, vamos ser honestos, sem absolutamente nada a perder, Duryodhana ouve aquelas provocações e as palavras dos primos dele o atingem mais fundo do que qualquer flecha. É aí que ele toma sua decisão final. E isso nos leva à seção 4, o duelo das massas. Gada Yuddha, impulsionado pelos insultos, Duryodhana sai da água, com a massa na mão. Ele concorda em lutar, mas ele impõe uma condição. Vai ser um duelo, 1 contra 1. E quem aceita na hora? Claro, Bhima, seu rival de uma vida inteira. Mas atenção, isso não vai ser uma briga de rua. Vai ser um Gada Yuddha. É um combate ritualístico, um duelo formal de massas que tem regras muito estritas, sagradas até. E a regra mais importante de todas é:
Golpes abaixo da cintura são proibidos, são considerados desonestos. Ou seja, mesmo no fim de tudo, a honra ainda está em jogo. Só que tem uma sombra pairando sobre esse duelo. Um voto terrível. Anos antes. Lembra daquela cena humilhante do jogo de dados? Pois é. Ali, Bhima jurou que ia esmagar as coxas de Duryodhana com a sua massa. Era uma vingança pela humilhação da esposa deles, a Draupadi. Uma promessa de violência brutal que agora entra em conflito direto com as regras do combate justo. E agora? E a luta começa, e é feroz. Os dois trocam golpes com a mesma força e habilidade. Mas aos poucos, uma coisa fica clara. Bhima tem a força bruta, mas Duryodhana é mais habilidoso. Ele começa a dominar a luta. Vendo que a vitória justa está escapando, Krishna sutilmente faz um gesto para o Bhima, lembrando ele daquele voto. Bhima entende o sinal. E aí, ignorando completamente as regras, ele desfere um golpe esmagador e legal bem nas coxas de Duryodhana. E chegamos à nossa última sessão, uma vitória amarga. Duryodhana cai, com as coxas espatifadas. A guerra, tecnicamente, está vencida. Mas, a que custo? A vitória final foi garantida quebrando uma regra sagrada. Foi justiça ou foi fraude? A reação é imediata. Balarama, que para quem não lembra é irmão do Krishna e foi mestre de massa e arte tanto do Bhima quanto do Duryodhana, ele chega e fica furioso com o golpe sujo. Ele diz que aquilo é uma mancha na honra de um guerreiro, mas aí vem Krishna com uma outra perspectiva. Ele justifica o ato. Ele diz que não foi só o cumprimento do voto do Bhima, mas também o cumprimento de uma maldição que um rishi, um sábio, tinha lançado sobre Duryodhana anos antes. Ou seja, na visão dele, não foi fraude, foi o destino se cumprindo. E aí, do chão, morrendo em agonia, que a gente ouve as últimas palavras de Duryodhana. Ele não pede misericórdia não, pelo contrário. Ele lança uma acusação final, cortante, direto no Krishna e nos Pandavas, questionando a própria legitimidade da vitória deles. E ele é muito articulado. Ele lista um por um todos os momentos em que os Pandavas usaram táticas, digamos, desonestas para vencer. Ele fala, Bhishma foi morto por meio de fraude, usando Shikandi como escudo. Ele lembra, Drona foi enganado para largar as armas com a mentira sobre o filho dele. E claro, Karna foi morto quando estava indefeso, tentando tirar a roda do carro da lama. O argumento dele é simples e poderoso. A vitória deles não foi conquistada, foi roubada com trapaças. E com seu último suspiro, ele solta a frase final. Se vocês tivessem lutado por meios honestos, a vitória nunca teria sido sua. E com isso, ele deixa uma verdade assustadora que mancha o triunfo dos Pandavas para sempre. Duryodhana morre, mas as palavras dele ecoam e nos forçam a fazer uma pergunta difícil. No fim de uma guerra tão brutal, quando a moralidade é sacrificada em nome da vitória, o que de fato separa o herói do vilão?